Hoje o nosso tema, o pessoal que acompanha o Diário de Obra, é sobre a mudança que teve nos financiamentos, principalmente da Caixa Econômica, porque o principal banco de financiamento para aquisição de imóvel hoje no Brasil é a Caixa Econômica Federal. Então ela meio que dita o mercado. Se a Caixa muda, a situação de crédito dos outros bancos acompanha. Só para você ter ideia, a Caixa ela financia o dobro do segundo colocado, do segundo banco. Então, é realmente o principal ativo na compra de imóveis, até porque ela é um banco estatal e você pode usar o FGTS. Então, houve mudança. Eu até brinquei, postei lá no Instagram que na nossa vez, né, Priscila? Na nossa vez, nossos pais compravam o terreno de 5 mil, hoje o terreno é 500 mil e nem financiamento tem. Então, está bem complicado, mas a taxa aumentou, né? Isso se deve a um histórico de inadimplência. Acho que todo mundo já é ciente disso. Você acessa os sites dos bancos, o que tem lá é financiamento em leilão. E o que é isso? Inadimplência, né? Há uma década atrás, mais ou menos, né? Ali por volta de 2010, 2012, que foi o boom da construção civil, foi o boom também da expansão de crédito, onde os bancos aprovavam facilmente os créditos imobiliários. Então, você conseguia, com salário mínimo, por exemplo, você comprava imóveis de 100, por aí, de 100, 200 mil reais. Não era tão fácil, mas você conseguia. Hoje já fica mais difícil e o que causa essa dificuldade é justamente a inadimplência. O pessoal comprou, não teve condição de cumprir essa responsabilidade e aí o imóvel que você compra é hipotecado. O banco vai e toma. E isso, com outras consequências do mercado, da economia do país, outros fatores, gerou essa alta. Então, hoje está bem complicado você arrumar crédito para ter o seu imóvel. Então, quer dizer, Fernando, que ficou mais difícil agora fazer um financiamento pela Caixa para construção, por exemplo. Tem o financiamento da casa, mas também tem o financiamento da construção. Isso muda e dificulta mais? Isso. São duas modalidades diferentes, né? Você pode financiar a casa pronta e você pode financiar a construção, que é compra e aquisição. Que você compra o terreno e financiar a construção vai saindo aos poucos. E os dois foram dificultados. Não é que foi dificultado, o processo é o mesmo ainda. O problema é o crédito. Então, o crédito sai mais baixo. E se sai mais baixo, consequentemente, você não tem como pagar aquela dívida. Hoje, por exemplo, você precisa de um aporte inicial maior. Antigamente, por exemplo, há 10 anos atrás, o que eu tinha dito, você comprava sem entrada. Então, você financiava lá para em números redondos, né? Você financiava um imóvel de 100 mil e aí dividia essas parcelas em 200 vezes, tinha os juros do banco que você pagava. Hoje não se pode mais fazer isso, você tem que ter um aporte inicial, você dá a entrada e financia o restante. É o que dificulta mais ainda, né? O acesso. Nem todo mundo tem o dinheiro. Nem todo mundo tem dinheiro para poder fazer Mas não ia melhorar a Minha Casa Minha Vida? Não ia melhorar? Mas a temática era essa. O projeto era esse, que ia melhorar, que ia voltar. Na realidade, não é nem que ia melhorar. Ia voltar o Minha Casa Minha Vida com os mesmos moldes de antigamente. Mas isso daí, Peterson, nunca foi uma proposta técnica. Nunca foi viável. Porque, veja só, eu entrei na faculdade em 2012. 2012 foi meu primeiro semestre na faculdade. Na primeira disciplina, o professor Laes, lá da UFCG, ele disse: isso é uma bolha. Quando ela estourar, não tem mais volta. Isso é mais conhecido que andar para frente. Essas bolhas imobiliárias. Sempre teve e sempre vai ter. A gente costuma, na Constituição Civil, dizer que é a função cosseno, né? Que ela vai e volta. Então, a gente está em baixa, vai ter outro pico e vai subir. No momento, é impossível cogitar voltar ao espectro econômico que era em 2010. Porque a gente, primeiro, não tem estabilidade econômica. Segundo, o número de inadimplência é imenso. Os bancos estão todos. Se você for em qualquer banco hoje que trabalha com financiamento de casa, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, todos eles estão com um problema imenso de inadimplência. O pessoal compra e não tem suporte para pagar. Muito em decorrência da crise que a gente teve nos últimos anos, da pandemia. Então, houve esse problema imenso. E aí, se os bancos estão com um excesso de imóveis para ser leiloado, e aí tem outro problema, né? Apesar de banco, a gente ter o jargão de banco, nunca ter prejuízo, só que quando um banco ele confisca um imóvel que foi penhorado, nem sempre ele tem lucro. Não é vantagem para o banco
pegar esse imóvel, porque ele tem que ir para leilão, tem que convencer as pessoas a comprarem, o ideal é que se pague. Então, por exemplo, como eu disse da bolha, o outro momento que vai ter essa bolha é quando esses imóveis da década ali de 2010, 2011, 2012 forem quitados. Aí é o momento que talvez se construa outro boom da construção civil. Até lá, infelizmente, não tem cenário possível que se tenha uma perspectiva dessa do volta do Bolsa Família. Do Minha Casa Minha Vida. Só para fechar aqui sobre esse assunto, eu com certeza... Me alonguei muito, né? Não, só para fechar aqui, eu estou dizendo assim que... Não, muito bacana, inclusive, para tirar dúvida. Eu creio que esse assunto é muito recorrente, mas, ao mesmo tempo, muita gente tem dúvida. Eu tenho uma casa... Eu tenho uma casa que entrei, não foi foi financiado pela Caixa Econômica, foi financiado, não é pela Minha Casa Minha Vida, foi financiado. Eu posso comprar um apartamento? Não. Pela própria Caixa? Não, pode comprar, mas você não tem mais acesso ao financiamento. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida não tem mais. Não contempla. Para você ter acesso. Porque mesmo eu pagando aquilo lá, quando eu terminei de pagar Minha Casa Minha Vida, eu não posso comprar outra, não? Não. Porque Minha Casa Minha Vida é um programa que beneficia a compra do primeiro imóvel. Só o primeiro imóvel, né? Exatamente. Porque o que é Minha Casa Minha Vida? Você tem um abono, né? Quando você, por exemplo, agora está até 150 alguma coisa mil, o empréstimo, né? Então, se você tem essa... E a renda que você tem per capita, acho que é um salário mínimo e meio. Então, se você ganha até um salário mínimo e meio, o governo abate um pouco da dívida que você tem com o banco, do empréstimo, entendeu? Às vezes... Mas hoje você tem que ter alguma coisa para dar de entrada. Tem. De todo jeito. Tem. Aí tem alguns... Tem que juntar o dinheiro, viu, Cida? Eu já estou juntando. Com a Fernanda também, juntar o dinheiro. Conversar com o meu patrão, aumentar o pessoal me pergunta isso e a gente não pode deixar de dar notícia, né? O pessoal me pergunta muito isso, sobre se tem alguma alternativa de comprar sem dar entrada. Tem alguns truques, né, entre aspas, que o pessoal da construção civil usa. Por exemplo, eu compro o seu terreno para construir a minha casa, certo? E eu vou adentrar com um processo de financiamento, de compra e aquisição. Então, eu não passo... Só que isso não é tão legal, né? Você tem que... Mas é um dos truques que o pessoal usa. Então, eu compro o terreno, deixo ele no seu nome, só que ele já está pago. Continua no seu nome. Eu vou no banco, financio esse imóvel, certo? E aí eu faço esse empréstimo como se eu estivesse comprando o terreno. Aí eu lhe pago, você me devolve o dinheiro e eu dou isso de entrada. Ah, entendi. Como se fosse a entrada. Tá entendendo? Não deixa de ser o seu dinheiro, né? Só que isso. Tá com você já estava com o terreno há algum tempo. Com ele. Aí, por exemplo, o pessoal de internet que vende curso sobre isso, eles ensinam mais ou menos esses sistemas. Falando em curso, pode fechar aqui a sua participação, você também tem cursos, né? Tem um curso de perícia e avaliação de imóveis que tá para ser lançado, já era para ser antes das eleições, mas eu preferi deixar passar, né? Aí agora está para ser lançado um curso de laudos periciais, um treinamento de laudos periciais para engenheiros e para arquitetos.